Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024, pedindo licença para entrar no seu rádio, no seu carro, no seu celular, seja onde for. Esse é o Bem Viver, minha gente, uma produção do Brasil de Fato. Por aqui você sabe, a gente põe em pauta os assuntos que a gente precisa falar para pensar em uma sociedade mais justa, mais igualitária para todo mundo. Por exemplo, agroecologia, esse é um assunto que a gente fala todos os dias, junto com cultura, alimentação, esporte e, é claro, sem deixar de lado o que está pegando no Brasil sobre política, economia, política internacional, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Bora saber quais são os destaques da edição de hoje. Sua aposentadoria aplicada na reforma agrária. Vamos conhecer a nova fase do Finapop, a plataforma de investimentos que apoia cooperativas à agricultura familiar. Saiba como a China tem diversificado a economia por meio do investimento no esporte. Os efeitos das eleições nos Estados Unidos em Cuba. O que a ilha caribenha pode esperar do próximo governo estadunidense? Ainda vamos falar sobre o Dia Mundial da Alimentação, que foi celebrado ontem, e o trabalho dos movimentos populares para repensar o modelo de produção dos alimentos. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem coisa pra dedéu pra falar. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E a gente começa o programa de hoje falando de um novo lançamento de uma nova iniciativa do Finapop, o Financiamento Popular para a Produção de Alimentos Saudáveis. Olha, talvez nem todo mundo que esteja nos ouvindo aqui conheça do que a gente está falando. Se trata basicamente de uma plataforma de investimento que é mais ou menos como essa da Bolsa de Valores, do mercado especulativo, onde você compra ações para gerar uma renda. É mais ou menos isso, só que bem diferente. Por quê? Porque tem um ponto que faz com que as coisas seguem por uma outra perspectiva. Todos os investimentos que acontecem no Finapop vão contribuir com projetos de agricultura familiar que produzem alimentos diversificados e saudáveis. O Finapop foi criado em 2020 para facilitar o acesso ao crédito para organizações de famílias assentadas. Então, sim, apoiar o Finapop, contribuir com o Finapop, significa apoiar a reforma agrária, além de também ter uma possibilidade de você gerar uma renda própria para si mesmo. Afinal, os investimentos possuem uma remuneração pré-fixada de 11% ao ano, que é, por exemplo, superior à própria poupança. Mas por que a gente está falando do Finapop hoje? Justamente por conta desse novo lançamento, dessa nova fase, que agora você vai poder fazer investimentos na plataforma voltados para a pessoa física. Então você, todo mundo que está nos ouvindo, que talvez nem tenha muita experiência com essa história de investimentos, mercado financeiro, vai poder contribuir a partir de R$100, ajudando então com todas essas cooperativas que produzem tantos alimentos saudáveis e quem sabe também ter aí uma possibilidade de gerar uma renda extra aí para o final do ano, ao longo dos meses. Bom, para explicar melhor como tudo isso funciona, como que a gente pode participar, os impactos diretos que a gente pode esperar de tudo isso, a gente tem o prazer de receber o diretor executivo do Finapop, Luiz Costa. Desde já, Luiz, muito obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Bem Viver, do Brasil de Fato. Feliz demais de falar dessa nova fase, dessa nova iniciativa do Finapop. Olá, Lucas. Bom dia a todos e todas. Uma grande satisfação estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de apresentar um pouco melhor essa nossa iniciativa aí do financiamento popular. Que ótimo, Luiz. Estou bem ansioso para saber, eu mesmo quero saber como que eu posso apoiar, como que a gente pode contribuir, saber o passo a passo mesmo, para que todo mundo já saia aqui com uma nova possibilidade de renda, mas eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho e falar mais a história do Finapop, né? Como eu comentei, ele já está com 4 anos de história, foi criado em 2020, no momento que todo mundo vai lembrar que era o início da pandemia, um momento de muita incerteza, aquele início ainda de governo Bolsonaro. Enfim, queria te ouvir um pouquinho de como que foi essa construção, de como que foi esse primeiro passo do Finapop lá em 2020, para a gente ir caminhando devagarinho e chegar nesse novo momento agora, 4 anos depois, com essa plataforma voltada para pessoas físicas, porque até então era para pessoas jurídicas, né, Luiz? É isso, a gente já está aí com 4 anos de caminhada, né? Nós temos em 2020 o marco aí do primeiro projeto, a primeira cooperativa que fez uma captação de recursos, né, nesse movimento, né, que a gente chamou inicialmente de Movimento Finapop, Movimento de Financiamento Popular.
Mas a questão do crédito é uma pauta que está desde sempre na luta pela reforma agrária, né? E também como a agricultura familiar como um todo, né? O crédito, seja ele institucional, seja ele de políticas públicas, ou dos bancos, né, das instituições financeiras como um todo, ele sempre foi muito restrito para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar e, sobretudo, para os territórios de reforma agrária. Então, em 2020, né, esse contexto de demanda do crédito ele se aprofunda, né? Todo mundo lembra, a gente vivia ali um período bastante complicado, né, no contexto nacional, tanto pela pandemia, quanto pelo próprio governo da época, né, que praticamente encerrou com a pauta da política pública para a reforma agrária, para novos créditos. Então, a gente, naquele momento, né, consegue aglutinar um grupo de pessoas, de apoiadores, de investidores, de pessoas que já tinham alguma experiência nesse mercado financeiro, para criar um instrumento voltado para as cooperativas, né, da agricultura familiar, sobretudo para os territórios de reforma agrária. Então, ali em 2020, a gente faz uma primeira oferta, né, uma primeira experiência de chamar investidores para participar desse processo, para que a gente pudesse financiar ali as primeiras cooperativas, né? Então, 2020 e 2021 foi um marco desse nosso início, né? Com um instrumento chamado de CRA, que são certificados de recebíveis, que naquela época nós tivemos duas experiências, uma fechado, né, mais para pessoas jurídicas, investidores qualificados, e uma experiência de certificados em forma de oferta pública, que daí sim, pessoas físicas também puderam participar, e foi o grande lançamento da época, né, que a gente conseguiu ali financiar 7 cooperativas, captando 17 milhões e meio para os projetos, né, dessas agroindústrias, dessas cooperativas. Nossa, que maravilha, Luiz. Eu até ia perguntar isso mais para o final, mas eu acho que já vale agora, porque deu uma curiosidade grande de ouvir toda essa trajetória, de ouvir todo esse início, todas essas inquietudes que geraram esse grande lançamento. E queria te ouvir já um balanço desses 4 anos. A gente pode dizer que deu tudo certo, que está dando certo, e a perspectiva é só aumentar cada vez mais esses investimentos, cada vez mais vocês têm angariado mais pessoas para apoiar o projeto? É isso. Quando a gente fez essas experiências ali em 2020, 2021, né, que a gente conseguiu comunicar com as pessoas, né, sobre essa possibilidade, essa nova forma de se trabalhar com recursos, né, tanto de quem investe, que tinha ali uma alternativa diferente para poder aportar os seus recursos, né, ao invés de deixar lá no banco, numa caderneta de poupança que você não sabe como é que o banco está trabalhando com o seu dinheiro, né, tanto para as cooperativas que tiveram uma nova oportunidade. A partir daquele momento, a gente percebeu uma recepção muito positiva da sociedade como um todo. A gente teve ali naquela época mais de 12 mil pessoas se inscrevendo, interessadas em investir, em participar, né? Uma pequena parte delas na época conseguiu, né? Foram 1.500 investidores que nós tivemos nessas primeiras operações de CRA, mas ali a gente percebeu que havia oportunidade sim de ampliar. E desde então a gente veio construindo outras formas de fazer financiamento, né? Buscando recursos, outras formas de captação. E desde então a gente já financiou 61 cooperativas e associações, né? Nós estamos aí em 22 estados do Brasil com projetos financiados. A gente já movimentou até agora 70,2 milhões de reais, né, que são recursos captados, investidos. Muitas dessas cooperativas já concluíram seus investimentos, já devolveram o recurso que foi novamente emprestado para novas associações, novos projetos, né? A gente já tem 109 projetos financiados no total. E é um balanço muito positivo, né? A gente até hoje tem uma adimplência praticamente 100%, né, com os investidores. Todas as cooperativas que acessaram crédito, elas vêm pagando regularmente, né? Como eu disse, várias delas, inclusive, já encerraram ciclos de investimento, já iniciaram novos ciclos. Nós temos cooperativas que já estão no terceiro, no quarto ciclo, né? Acessou um recurso inicial, acessou um capital de giro, teve uma demanda de ampliar a indústria. Então, a gente tem percebido que esse é o caminho, sabe? E é isso que nos motivou a buscar aí uma nova forma, uma nova ferramenta de ampliar esse processo. Que ótimo, Luiz. Significa que está dando certo em todas as pontas, seja para as cooperativas que estão conseguindo ter acesso a esse investimento, esse crédito, para vocês do Finapop que estão tendo retorno, que estão sendo pagos, né, devidamente no momento certo, e também, claro, para os investidores que, além de estar contribuindo com essas cooperativas, que significa alimentar a população brasileira, incentivar a reforma agrária, também estão tendo de volta aí esse investimento 11% ao ano, né, como a gente comentou, maior que a poupança, e principalmente mais do que questões de valores, é saber para onde
está indo esse dinheiro que você está colocando em algum banco, que a gente sabe que a gente coloca lá e pode estar apoiando tantas coisas que a gente menospreza, que a gente não quer, que a gente repudia, né? E aqui, ao contrário, a gente sabe para onde está indo e sabe os efeitos que vai estar trazendo, talvez não diretamente para a gente, mas com certeza para toda a comunidade ao redor que a gente tem. Luiz, eu queria saber depois se você pode trazer alguns exemplos dessas cooperativas, que eu tenho certeza que talvez alguns nomes a gente vai captar. Olha só que legal, eu realmente consumo esse cuscuz, esse arroz, enfim, mas eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui deve estar com muita ansiedade de saber, ué, como que eu faço então para poder apoiar agora que chegou para as pessoas físicas, né? Ou seja, cada pessoa que tem ali R$ 100 guardado pode colocar, pode apoiar e começar a ter essa remuneração ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então eu queria te ouvir um pouquinho como que funciona. Eu estou interessado, qual que é o próximo passo, como que eu faço e, enfim, vai ser bacana saber desse passo a passo contigo, Luiz. Não, bacana. Hoje o passo a passo, né, desse processo que nós estamos lançando agora, a diferença dele é que é uma plataforma, né, onde os projetos ficam ali disponíveis, eles estão com todas as suas informações, com toda a caracterização da cooperativa que tá propondo, com as condições do crédito, prazo de retorno, né, prazo de carência, quando é o caso, taxa de juros e tudo mais. Então, ela é um ambiente online, né, onde as pessoas podem se inscrever, fazem um cadastro, né, inicial para poder ter acesso a todas essas informações, verifica ali os projetos, as cooperativas que estão ofertando, né, ofertando crédito, que estão fazendo a oferta pública, né, desses contratos de investimento, e ela pode fazer a sua opção. É um processo bastante simples, né? Ela faz um cadastro ali com algumas questões, né, de classificação socioeconômica, enfim, para a gente poder ter o perfil desse investidor. E em poucos minutos ela consegue, né, depois de ter lido todas as informações ali, fazer o seu investimento, gera ali um boleto ou um código Pix, ela passa a fazer parte do investimento daquela cooperativa, né, em si. A gente, na nossa plataforma hoje, as propostas, elas estão com essa média de juros, né, de 11%. São juros que têm incidência de imposto de renda, então, né, vai ter ali um descontinho na hora do recebimento pelo investidor, mas ainda assim eles ficam acima da poupança, né? Então a gente acha que é um crédito que é interessante também do ponto de vista do investidor. Obviamente, a gente não está competindo com outros produtos, outros títulos de mercado, justamente por isso tudo que a gente falou até agora, né? O objetivo central aqui é a gente poder financiar e proporcionar melhores condições de trabalho, de geração de renda e produção de alimentos saudáveis aí para a agricultura familiar nos territórios de reforma agrária. Então, a plataforma, ela já tem 3 ofertas, né, disponíveis, e a gente pretende que ela fique no ar, né, para sempre, enquanto houver demanda, né, na medida que os projetos vão captando, outros projetos vão sendo selecionados, qualificados e colocados ali para captação na plataforma. Ótimo. Sim, é uma forma de economia criativa, de certa forma, né? Ou economia solidária, melhor dizendo, de uma maneira de todo mundo se cooperar, se ajudar com esse objetivo comum. Bom, Luiz, então, na verdade, tem 3 plataformas, 3 modos de investimento, mas em nenhum deles tu acaba escolhendo a cooperativa em si, né? Você coloca, disponibiliza o dinheiro para o Finapop, que aí sim que vai administrar e distribuir para as cooperativas que estão requisitando esse dinheiro, que estão disponíveis, estão com crédito para isso. É assim que funciona, né? Não, na verdade, a pessoa pode escolher o projeto que ela quer participar. Então, a plataforma, ela não recebe, né, ela não recebe recurso, o recurso não transita por dentro da plataforma, o recurso ele é direcionado diretamente do investidor para a cooperativa. Né, o que a gente faz é um processo de intermediação, a gente cria esse ambiente onde a cooperativa pode apresentar o seu projeto, né, e se comunicar com seus investidores. Então, os investidores vão entrar ali, vão verificar, né, nós, por exemplo, agora temos cooperativas de Minas Gerais, cooperativas do Paraná, tem algumas cooperativas em processo de qualificação que em breve estarão na plataforma da região Nordeste, da região amazônica. Então, a pessoa escolhe por interesse, por afinidade, né? Então, por exemplo, nós temos o projeto do café orgânico, o Café Guaí, que é bastante conhecido, aí muita gente conhece o Café Guaí, lá de Minas Gerais, né? Então, é uma possibilidade, a cooperativa buscando ali capital de giro para poder potencializar a sua produção. Nós temos projetos relacionados à produção do leite orgânico. Então, as pessoas, por afinidade, ou por se interessar mais por essa ou aquela iniciativa, ela escolhe, ela vai definir onde ela faz o seu investimento, e depois, quando o investimento começa a ser executado, essa pessoa passa a receber regularmente aí as informações, ela vai acompanhar todo o processo até a conclusão da aplicação desses recursos, né? Recebendo sempre ali um informativo, um demonstrativo de como que aquele crédito que ela aportou fez a diferença lá na vida daquelas famílias, né, que foram beneficiadas pelo financiamento.
Que ótimo. Isso é bom também porque ajuda mais a pessoa a conseguir acompanhar, né? Ela sabe exatamente onde o dinheiro está indo e consegue ir vendo o desenvolvimento, né? O crescimento justamente dessa cooperativa. E hoje vocês têm cooperativas em todas as regiões do Brasil, Luiz? Isso, a gente tem nas 5 regiões aí do Brasil, né? Hoje nós temos projetos, por exemplo, no Pernambuco, né? Nós temos um projeto lá bastante interessante para fabricação de farinha, né? Farinha de mandioca. Então, foi um recurso acessado, né? Que a cooperativa ela apresentou ali uma demanda de melhorar o seu processo de embalagem, né? Então, com isso, ela consegue ter mais acesso a mercados, ela consegue vender o seu produto de uma forma é, mais atrativo, né? Ela consegue agregar valor na produção e beneficiar as famílias ali que estão produzindo. Nós temos projetos na região sul do Brasil, na produção do arroz orgânico, na produção de leite, temos projetos também relacionados à produção de grãos. Aqui em São Paulo, a gente tem uma experiência muito interessante da Cooperativa da Terra, né, que é uma cooperativa que produz entre diversas coisas, mas ela tem uma produção muito forte do feijão. Então, ela é uma cooperativa que acessa recursos com a gente desde 2020. Iniciou com uma fábrica de bioinsumos, que era uma iniciativa, uma experiência que a cooperativa já tinha. Ela potencializou essa fábrica com recursos Finapop. Através do bioinsumos, ela conseguiu expandir a área de produção orgânica, né? Então, mais famílias entraram no processo produtivo, e com isso ela demandou uma nova remessa de recursos ali, uma nova captação para poder potencializar a produção, capital de giro, para poder comprar esse feijão no momento certo, pagar o agricultor no momento certo, embalar e comercializar. E ali lá na frente ela falou, bom, agora eu preciso melhorar meu processo de embalagem, porque eu preciso ter mais volume, estou tendo mais produção, estou tendo mais demanda, estou tendo mais mercado, e acessou novamente um novo crédito, né? Então são algumas dessas experiências que a gente vê. O crédito, ele por si só não organiza a vida da cooperativa ou da comunidade, mas ele é uma ferramenta muito potente, né? E a gente tem entendido que o financiamento ele não pode servir apenas como uma operação financeira, ele precisa ter um caráter também de organização e desenvolvimento dos processos produtivos, do processo comercial. Então, até a gente fala que a gente não acompanha o projeto da cooperativa, né? A gente acompanha a cooperativa. Qual que é o projeto de vida daquela comunidade? E aí, de que maneira esses recursos, que podem ser pontuais, né? Eles vão ser acessados ali em momentos específicos daquela atividade, mas eles precisam contribuir para esse todo. Então, a gente sempre busca atender cooperativas que estão buscando essa integração em cadeia, né, entre, enfim, desde a produção lá do bioinsumo, passando pela produção da semente, o processo agroindustrial até os canais de comercialização. Sim, sim, com certeza. Que bonito, né? O dinheiro, o crédito, e claro que ele faz diferença, mas se não tiver um projeto, se não tiver toda uma estrutura que essas cooperativas já têm, justamente o que faltava era esse apoio, essa confiança, essa disponibilidade de poder participar de tudo isso que a gente vê, tanto subsídio que a gente vê para o agronegócio, tantos outros setores que recebem de mão cheia todos os direitos para avançar aí, para colocar as coisas na frente e depois ir atrás. É isso que está fazendo a diferença agora para essas cooperativas que já tinham tudo isso na ponta do lápis, faltava só alguém acreditar dessa disponibilidade, esse valor aí que quando a gente olha na prática é ínfimo comparado a tudo que acontece, que gira no mundo do agronegócio, mas olha a diferença que está fazendo. O Luiz trouxe agora para a gente o exemplo de uma cooperativa pequena aí de produção de feijão aqui de São Paulo, né? E olha só quantos passos está conseguindo dar justamente por conta desse investimento, que aí sim acaba sendo um retorno diretamente para a gente, porque a gente consegue ver esses produtos nas prateleiras do mercado, muitas vezes com preço mais acessível, porque daí eles têm direito de conseguem comprar maior volume, as embalagens e conseguem ir barateando, então as coisas vão funcionando cada vez mais expansivamente. Que legal. Luiz, agora eu fico pensando um pouquinho quais são os próximos passos da própria Finapop, perdão, né? Agora que vocês já estão avançando para esse momento importante de conseguir garantir que pessoas físicas, né, pessoas comuns, né, quem tem um dinheirinho guardado, não precisa ter um CNPJ para conseguir fazer investimento, qualquer pessoa ali que tem um dinheirinho guardado já consegue apoiar e também ter um retorno. Qual que é o próximo passo? O que vocês têm pensado? Claro, continuar expandindo e conseguir captando mais cooperativas, mas existe alguma coisa mais traçada aí para vocês mirarem? A gente aqui tem um grande desafio no Brasil, né, que é a taxa de juros alta, né, bastante elevada, incompatível aí com o desenvolvimento econômico, sobretudo para os pequenos negócios, para as cooperativas, né, para os trabalhadores. Então, a gente tem um desafio muito grande de ampliar essa captação de recursos, né, com juros mais baixos, porque
É isso que é sempre interessante a gente destacar, né? O juro que você oferece para o investidor, você tem ali depois um acréscimo, né, do custo operacional dessas captações que as cooperativas têm que pagar lá na ponta. E a gente sabe quanto que a agricultura sofre, né, com margens, agora com a emergência climática, com essas condições todas que a gente está vendo, né, a hora seca, a hora enchente, isso afeta diretamente, né, a produção das famílias, das cooperativas. Então, o crédito ele precisa ser, de fato, um crédito com juro mais adequado. Então, a gente tem trabalhado bastante firme para ampliar essa possibilidade, né, de captação. A plataforma é um desses instrumentos, né, para a gente chegar em mais pessoas possam participar e a gente consiga trabalhar com mais cooperativas, né? A gente tem aí, nos assentamentos de reforma agrária, em torno de 180 cooperativas, né? Fora milhares, centenas de associações que estão demandando, precisam desse investimento, né? Pouco recurso a gente vê que tem um impacto muito grande, uma transformação muito forte na vida dessas pessoas, dessas organizações. Por outro lado, a gente também tem buscado apoios através de financiadores internacionais. Então, a gente tem participado agora de uma iniciativa, que é um fundo global de agroecologia, que seleciona projetos ou instrumentos, mecanismos de financiamento em todo o mundo e fazem uma curadoria desses fundos, né, apresentando para investidores de diversas partes, para que eles possam também aportar recursos para nesses fundos, nessas iniciativas como a nossa do Finapop. Então, a gente está com uma expectativa muito interessante aí de conseguir buscar, né, ampliar essa relação aí com esses investidores também, que são créditos bem mais baratos do que a gente tem conseguido aqui no Brasil, né, enquanto se mantém aí essa alta taxa de juros que acaba impactando em tudo, né, impacta no custo da captação, impacta no custo para a cooperativa final lá que está acessando o investimento. Sem dúvida alguma. Bom, a gente acabou de conversar com o Luiz Costa, ele é diretor executivo do Finapop, o Financiamento Popular para a Produção de Alimentos Saudáveis. Quem não conhece, é uma ferramenta, é uma plataforma que funciona mais ou menos como a Bolsa de Valores para garantir uma renda extra para cada um, mas tem um diferencial que muda muito, porque os investimentos contribuem exclusivamente com projetos de agricultura familiar, cooperativas que produzem alimentos saudáveis, aí, que apoiam a reforma agrária. E o Luiz estava aqui com a gente para falar desse novo lançamento, dessa nova fase do Finapop, que agora permite investimentos na plataforma voltada para pessoas físicas. Então você, todo mundo consegue contribuir a partir de R$100, não tem limite, com certeza, né, Luiz? É para apoiar quanto quiser para conseguir fazer com que essas coisas funcionem. Ou seja, a gente contribui com as cooperativas que produzem alimentos, que apoiam a reforma agrária e ao mesmo tempo também consegue ter um retorno financeiro, ter uma remuneração pré-fixada de 11% ao ano, que é, por exemplo, superior à poupança. Luiz, eu acho que a gente deu conta de explicar para todo mundo e de convencer muita gente a aderir à Finapop agora nesse papo. Certamente tem muita coisa para falar, a gente quer acompanhar essa nova fase, então já está pré-marcada aqui uma nova conversa daqui a alguns meses aí para a gente fazer um novo balanço, mas por hoje a gente deu conta. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, viu, amigo? finapop.com.br, é isso, né? É isso aí. Eu que agradeço aí a oportunidade, espero que a gente volte a conversar muitas vezes aí com novidades nessa nossa iniciativa que já deu tantos frutos e a gente espera que vai render muito mais. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Você sabia que o esporte não é só uma fonte de saúde e bem-estar, mas também um grande impulsionador da economia? Pois é, minha gente. Um exemplo claro vem da China. O país tem investido intensamente no setor esportivo, tanto para incentivar a prática de atividades físicas, essa questão de saúde, como a gente estava comentando, mas também para diversificar a economia do país. E os resultados são impressionantes. Olha só. De 2022 para 2023, a exportação e importação de serviços esportivos aumentaram simplesmente 178%, totalizando mais de 41 bilhões de reais. Na política chinesa, o esporte amador e profissional caminham lado a lado, mostrando que investir em esporte é também investir em um futuro mais saudável e próspero para toda a comunidade, para toda a população do país, e pensa num país grande, né? Bom, e sabe quem vai contar esses detalhes pra gente? Diretamente da China, nosso correspondente em Pequim, Mauro Ramos. A indústria de esportes na China é uma das formas que o país vem desenvolvendo tanto para promover a prática de exercícios físicos entre a população, como para diversificar a economia do país. Recentemente, a Administração Geral dos Esportes divulgou que as exportações e importações de serviços esportivos na China aumentaram 178% de 2022 para 2023, somando o equivalente a mais de 41 bilhões de reais.
Na política chinesa para o setor, o esporte amador e o profissional são indissociáveis. É o que explica Wu Tianwen, do Departamento de Esportes de Massa da Administração Geral dos Esportes. Existem quase 65.900 organizações sociais esportivas na China. A equipe de instrutores de esportes sociais vem crescendo. Até agora, existem 3,44 milhões de instrutores de esportes sociais na China. O condicionamento físico abrangente tornou-se uma prática comum e o condicionamento físico nacional ajuda a saúde de todo o povo. Nos círculos esportivos da China, dizemos frequentemente que os esportes de massa são a base dos esportes competitivos. O esporte no país possui diversas funções, inclusive a de fornecer meios para que a população rural se mantenha no campo. Um exemplo é a Liga Tsunchao, desenvolvida em Ruanjiang, que tem atraído milhões de turistas ao pequeno condado de 400 mil habitantes. A integração das políticas esportivas com as políticas de turismo é outra maneira que o país utiliza para potencializar ambos setores. A Administração Geral do Esporte e o Ministério da Cultura e Turismo criaram 189 roteiros de turismo esportivo para os recentes feriados do Festival da Primavera e do Dia Nacional. Isso está aumentando a influência do setor esportivo na economia chinesa. De 2015 a 2022, o número de trabalhadores da indústria do esporte passou de mais de 3,5 milhões para mais de 8 milhões. Núrbia Turdi, do Departamento de Economia Esportiva, traz mais dados. Desde 2012, a taxa média de crescimento anual do valor agregado de escala total da indústria esportiva atingiu 13,2% e 15,4%, respectivamente, o que é maior do que a taxa de crescimento do PIB do mesmo período, destacando o potencial da indústria esportiva como uma nova indústria na economia nacional. Tomando 2012 como exemplo, a escala total da indústria esportiva da China é de 3,31 trilhões de yuans e o valor agregado é de 1,3 trilhões de yuans. Como em outras áreas, o esporte na China possui uma organização por departamentos que vão do nível do governo central aos locais. Os departamentos maiores têm a responsabilidade de desenvolver esportes competitivos e os que estão abaixo do nível provincial têm a tarefa de treinar e encaminhar talentos para esportes competitivos dos departamentos superiores. A organização de Jogos Nacionais é um impulso ao melhoramento das capacidades esportivas no país, como explica Zhang Ronchun, vice-diretor do Departamento de Esportes Competitivos. Cada província investe muita força de trabalho para desenvolver esportes locais. Além dos Jogos Nacionais abrangentes, várias associações e unidades de gerenciamento de projetos também organizam algumas competições individuais todos os anos e mantêm constantemente o ritmo com os padrões internacionais. Esta também é uma plataforma e um canal importante para melhorar o nível competitivo de vários projetos em nosso país. Embora a China seja uma das maiores potências atuais em competições esportivas, existe uma preocupação com o desequilíbrio entre esportes no país. Zhang Ronchun comenta. Claro, embora alcancemos alguns bons resultados, na verdade temos algumas deficiências. Por exemplo, nos 3 grandes esportes com bola, que são vôlei, basquete e futebol, além de atletismo, natação, esportes aquáticos e outros, não somos tão bons quanto outros países, especialmente os Estados Unidos, Austrália, entre outros países fortes. Ainda há uma grande lacuna, e essa é a direção dos nossos esforços para reformar e melhorar ainda mais. Também apreciamos muito a aprendizagem com a experiência de todos e convidamos atletas e treinadores de equipes esportivas, incluindo o Brasil, para virem à China para se comunicar com nossos atletas e assim melhorarmos juntos. De Pequim para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. Da China, a gente viaja de volta para esse lado do oceano, para esse lado do planeta. A gente vai para o Caribe, mais especificamente para Cuba. Em novembro, os Estados Unidos vão às urnas para decidir o próximo presidente. A disputa está acirrada entre Kamala Harris, do Partido Democrata, que tem uma ligeira vantagem, e Donald Trump, o ex-presidente,
que representa o Partido Republicano. O resultado desse embate não afeta só os Estados Unidos. Ele vai reverberar no cenário internacional e principalmente na diplomacia. Um dos países mais atentos a essa eleição, sem dúvida, é Cuba. A ilha caribenha, que enfrenta um embargo econômico imposto justamente pelos Estados Unidos há mais de 60 anos, vive na expectativa sobre a postura do novo presidente. Durante o governo Obama, Cuba teve um breve alívio econômico com avanço nas relações entre os dois países, mas a situação voltou a endurecer nos anos seguintes. E agora, o que futuro reserva para Cuba? Com Kamala Harris na presidência, os cubanos poderiam esperar uma retomada do diálogo numa eventual flexibilização do embargo? Ou com uma possível vitória de Trump, um cenário tende a se manter com sanções rígidas e distanciamento diplomático? Pois é, né, gente? Na reportagem que a gente vai ouvir agora de Gabriel Vera Lopes, nosso correspondente em Cuba, mas que quem vai contar pra gente é Afonso Bezerra, a gente vai entender quais são os possíveis cenários para Cuba, dependendo de quem vencer as eleições decisivas dos Estados Unidos. No próximo dia 5 de novembro, os Estados Unidos decidirão seu próximo governo para os próximos 4 anos. Qualquer que seja o resultado, uma coisa é clara: ele terá impacto na América Latina e no Caribe, especialmente em Cuba. Por mais de 6 décadas, a ilha tem sido um dos emblemas da resistência à interferência dos Estados Unidos no continente, e por isso é alvo de sanções e agressões. Durante o governo Obama, houve uma pequena tentativa de normalizar as relações. Naquela época, os Estados Unidos decidiram retirar Cuba de sua lista de países patrocinadores do terrorismo, o que levou a uma notável melhora na economia cubana. Como explica o historiador Ernesto Limia Dias, o objetivo estratégico dos Estados Unidos sempre foi derrotar qualquer projeto de soberania nacional em Cuba e na região. O cenário de Obama de abertura para um processo de normalização do relacionamento não retornará, porque a situação atual não satisfaz os interesses do poder estadunidense, que quer nos subjugar. Em outras palavras, eles acreditam que temos a perder. Eles acreditam que com o assédio financeiro, com a guerra econômica e o trabalho de subversão, eles sentem que estamos nos afogando. Portanto, eles não tomarão nenhuma medida para mudar essa direção, esse curso. A mudança na relação dos Estados Unidos em relação a Cuba depende da resistência da Revolução Cubana e da resistência da nação cubana para sair dessa crise econômica e sair desse momento difícil na ordem social. Portanto, somente em um cenário em que Cuba tem administrado sua crise econômica e saído dela, então eles repensariam suas táticas. Apesar das promessas de campanha, Biden manteve praticamente todas as políticas de pressão máxima implantadas por Donald Trump, políticas que foram parcialmente responsáveis pela atual degradação econômica e social da ilha caribenha, como afirma Ernesto Limia Dias. O turismo individual, que foi a maior coisa que Obama aprovou nessa mudança de política, a autorização do primeiro turismo individual para Cuba, hoje não existe sequer o turismo individual. E eles mantiveram Cuba na lista de estados patrocinadores do terrorismo, sabendo que não somos, justamente para manter o assédio financeiro. Portanto, uma vitória de Kamala Harris significaria que eles manterão as medidas de bloqueio econômico, que não é um bloqueio econômico de forma alguma, e sim medidas de guerra econômica e assédio financeiro. Já um novo governo de Donald Trump poderia incluir vários setores republicanos de extrema-direita ligados ao lobby anticubano em Miami, que historicamente financiou operações terroristas contra Cuba. Ernesto Dias faz a projeção. Uma vitória de Trump seria entronizar-se os setores extremistas. Uma vitória de Trump seria a entronização de setores extremistas, não apenas do supremacismo branco anglo-saxão estadunidense, mas também os setores de extrema-direita dos círculos de poder estadunidense, entre eles a máfia cubana ou a máfia de origem cubana nos Estados Unidos. Portanto, uma vitória de Trump alimentaria o ódio, a raiva, a manipulação de sentimentos e, por sua vez, geraria um estado permanente de confronto político. Aliados em nível internacional, os grupos de extrema-direita da América Latina tiveram um primeiro grande impulso durante o governo de Donald Trump. O historiador afirma que um segundo mandato
proporcionaria um novo incentivo às formações de extrema-direita do continente, que em muitos casos se encontram mais consolidadas e têm até experiência de governo. Agora, a vitória de Trump também seria um impulso para os setores fascistas da América Latina. Seria um tremendo estímulo para Milei e para o regime fascista que Milei está tentando estabelecer na Argentina. Seria um estímulo para os governos de extrema-direita que existem hoje na América Latina ou que poderiam vir com a ajuda dos serviços de inteligência, com a guerra econômica. Uma vitória de Trump poderia colocar a Venezuela novamente à beira de uma guerra como aconteceu com eles, de uma invasão militar. Uma vitória de Trump poderia colocar a Colômbia novamente nas mãos da extrema-direita. E isso não afetará apenas o Brasil, a Colômbia, a Argentina e a Venezuela. Isso faria parte de uma política que colocaria esses governos contra Cuba. Seria parte de uma política que pondria esses governos contra Cuba. Nos últimos 32 anos, a Assembleia Geral da ONU tem votado contra o bloqueio econômico a Cuba. As únicas posições contrárias são dos Estados Unidos e de Israel, como explica Ernesto Limia Dias. Cuba é hoje o núcleo de resistência de um projeto que tem os camponeses, que tem os operários no centro do seu pensamento e de sua projeção social. O que eles querem é, na medida em que eles minam a nação, minar esse projeto social. Então, quem ganha com isso? Os setores extremistas. Portanto, deixar que o intimidador humilhe o menor incentiva o intimidador a humilhar todos à sua frente. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, Afonso Bezerra. Ontem, dia 16 de outubro, como a gente comentou, foi celebrado o Dia Mundial da Alimentação. Aqui no programa, onde a gente busca diariamente o bem viver, reforçamos que comer é um ato político. Em meio a essa data tão importante, movimentos populares chamam atenção para a necessidade de irmos além do combate à fome. Embora tenhamos avançado na redução da insegurança alimentar, ainda temos um longo caminho pela frente e é urgente repensarmos o modelo de produção e distribuição de alimentos para garantir que toda a população tenha acesso a comida de qualidade e com segurança nutricional. Quem vai contar mais detalhes para a gente de todas essas análises e perspectivas é a nossa repórter Mariana Castro. Em 2023, a insegurança alimentar severa no Brasil caiu 85%, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas para movimentos populares, além de sair do mapa da fome, é necessário repensar o modelo de produção e distribuição de alimentos no país, hoje baseado no uso intensivo de agrotóxicos. É o que explica Alan Tigel, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. É importante, dentro desse contexto de crise climática que nós estamos vivendo, refletir a que caminho que o agronegócio tem levado o Brasil, a que caminho que o modelo de produção, baseado em grandes latifúndios, baseado na produção de commodities, baseado no uso intensivo de insumos químicos, aonde que esse modelo está levando o nosso país. A campanha permanente contra agrotóxicos e pela vida tem promovido debates sobre a denúncia de uso desenfreado de produtos químicos, especialmente no modelo do agronegócio. Somente durante o governo Bolsonaro, mais de 2.000 novos agrotóxicos receberam registro no Brasil. Ao mesmo tempo, a campanha apresenta a agroecologia como uma alternativa viável para a produção de alimentos saudáveis e a garantia de soberania alimentar no país. Como explica Tigel? Fundamental que o governo Lula dê uma sinalização para a sociedade mostrando que realmente está empenhado na pauta da redução dos agrotóxicos, está empenhado em reduzir a quantidade e a dependência da agricultura brasileira, das transnacionais que fabricam esses fertilizantes e esses agrotóxicos, e dê um passo à frente na implementação do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, para que não só hoje as pessoas ricas possam ter acesso a alimentos orgânicos e agroecológicos, mas que isso seja uma realidade nas escolas, nas feiras, nos mercados, e que toda a população possa, enfim, ter acesso a um alimento saudável, de qualidade
que possa transformar a vida da sociedade no campo e na cidade. As cozinhas solidárias são um dos caminhos para as políticas sociais necessárias para o combate à fome e reflexão em defesa de um novo modelo de produção de alimentos no Brasil. É o que explica Lidenilson Silva, articulador da Rede de Cozinhas Populares Solidárias. A Rede Popular de Cozinha Solidária ela é uma estratégia de combate à fome e da insegurança alimentar neste país. É também uma tecnologia social que, articulada às outras 3 tecnologias, compõe uma grande frente de enfrentamento à fome, que são produção de energia limpa através da energia solar, a produção de energia do biogás através dos biodigestores e a produção de hortas coletivas, comunitárias e caseiras. Então essas 3 tecnologias, mais a tecnologia da cozinha social, elas fazem um arranjo de enfrentamento à fome e à insegurança alimentar. A iniciativa popular nasceu durante a pandemia para suprir a ausência de políticas públicas de combate à fome. Mas no governo Lula, as cozinhas passaram a contar com o apoio do orçamento federal e iniciativas se espalharam por todo o país. No estado do Goiás, Sandra Alves, que compõe o Movimento Camponês Popular, é uma das articuladoras de cozinhas solidárias. São 40 cozinhas atuando e fortalecendo a luta contra a fome e a insegurança alimentar, buscando servir as pessoas que precisam dessas cozinhas comida diversificada, comida nutritiva e de qualidade. E além disso, as cozinhas têm um papel fundamental, que é de organizar a sociedade, fortalecer a ação de pertencimento, de ações coletivas, as ações de solidariedade e principalmente buscando conscientizar a sociedade dos seus direitos sociais. Hoje, as cozinhas vão muito além do ato de alimentar e cumprem também um papel socioeducativo. É o que explica Lenina Aragão, que coordena a Rede de Cozinha Popular Solidária no estado do Pará. Esse espaço não é mais um espaço só que serve refeição, mas é um espaço de escuta da comunidade. E a partir dessas escutas, a gente consegue promover rodas de conversas de diversos temas para serem discutidos. Então é um espaço educacional, é um espaço que promove a conscientização e é um espaço que propõe uma nova estrutura para esse sistema alimentar em que a gente vive, na qual as pessoas elas esqueceram, inclusive, de onde vêm os alimentos. De Belém, no Pará, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. O debate sobre segurança alimentar e segurança pública se entrelaça quando a gente olha para o Recife. No Bem Viver, temos destacado como esse tema impacta principalmente a juventude periférica, cada vez mais exposta à violência. A região metropolitana do Recife alcançou um recorde alarmante nesse ano. Até agora, 120 adolescentes e 6 crianças foram baleados, uma média de quase 3 jovens atingidos por semana. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, esse é o maior índice já registrado desde 2019. Se essa tendência persistir, a estimativa é que o ano termine com cerca de 150 vítimas adolescentes. Diretamente de Recife, Afonso Bezerra tem detalhes. A região metropolitana do Recife atingiu um marco preocupante. Até o dia 14 de outubro, foram registrados 120 adolescentes baleados em 2024, uma média de 12,6 por mês, ou cerca de 3 por semana. Esses números, apurados pelo Instituto Fogo Cruzado, são os mais altos em 6 anos de levantamento. Se essa média de quase 3 adolescentes baleados por semana continuar, a região pode encerrar o ano com aproximadamente 150 vítimas nessa faixa etária. O recorde anterior era de 91 adolescentes baleados até outubro de 2022. Nos anos anteriores, o número foi um pouco menor, com 70 vítimas registradas em 2023, o menor índice da série histórica. Dos casos em 2024, 83 deles morreram, representando 69% das vítimas, enquanto 37 sobreviveram, mas ficaram feridos. A maioria das vítimas são meninos, com 88% das vítimas do sexo masculino. A faixa etária predominante é de 15 a 17 anos,
representando mais de 80% dos casos. Além dos adolescentes, também foram registradas 6 crianças baleadas na região neste ano, resultando em 2 mortes. Ao todo, crianças e adolescentes somam 126 vítimas de armas de fogo. O número equivale a quase 8% dos 1.608 casos de pessoas baleadas na região até o momento. Entre os municípios mais afetados estão Recife, com 37 vítimas, seguido de Olinda e Cabo de Santo Agostinho, os dois com 18, e Jaboatão dos Guararapes com 16. Apesar de Recife concentrar 40% da população da região, ele representa 30% dos casos. Já o Cabo de Santo Agostinho, com apenas 5% da população, responde por 15% das vítimas. Olinda tem números semelhantes, com 15% das vítimas e cerca de 9% da população. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Pernambuco, Afonso Bezerra. Gente, sabia que além de acompanhar as notícias aqui no Bem Viver, você também pode receber as principais notícias, os principais fatos do Brasil e do mundo diretamente no seu e-mail? Sim, é simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Você vai receber conteúdos inéditos aí na caixa de mensagens do seu e-mail e ficar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, você confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Gente, é brasildefato.com.br/boletim, super simples, brasildefato.com.br/boletim. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora a gente volta a falar das eleições municipais. A corrida pela Prefeitura de Natal está acirradíssima. Segundo a pesquisa Quest, Paulinho Freire, do União Brasil, lidera com 45% das intenções de voto, enquanto Natália Bonavides, do PT, aparece com 39% dos votos, o que na verdade configura um empate técnico no limite da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, seja para mais ou para menos. Em entrevista ao Central do Brasil, nessa parceria do Brasil de Fato com a TVT, o cientista político Anderson dos Santos, do Instituto de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, analisou as estratégias de 2 campanhas neste segundo turno. Santos destacou que, a partir de agora, ambas as candidaturas devem intensificar as ações em busca de conquistar o voto dos indecisos e de reforçar a mobilização nas ruas. Olha, vai ajudar a entender um pouco a estratégia do segundo turno, pensando o que aconteceu no primeiro. No primeiro turno, o candidato Paulinho Freire, ele utilizou de propagandas negativas, sobretudo contra o Carlos Eduardo, e ele mobilizou um sentimento antipetista na capital. Ele obteve sucesso, afinal de contas, ele teve 44% dos votos válidos. E ele continua a sua estratégia, agora voltando à sua artilharia contra a Natália. Né? E contra a Natália, ele utiliza, além do antipetismo, a juventude, a inexperiência administrativa da deputada. Agora, a Natália, por sua vez, ela aponta os problemas de gestão da atual prefeitura, não é? O Álvaro Dias é o prefeito de Natal, do Republicanos. Ela apresenta as críticas à gestão e ela tenta vincular o seu nome ao presidente Lula, porque ela teve uma grande votação nos principais redutos petistas, que são construídos de bairros de classe média, e ela precisa avançar nos bairros periféricos de Natal.
Agora, por enquanto, né, como você bem disse, as pesquisas mostram Paulinho Freire à frente, troquei um pouco as palavras, mesmo que por uma margem pequena, isso é um desafio para a candidatura de Bonavides. Eu queria que você falasse um pouco o que explica, né, essa liderança. Você falou um pouco do antipetismo, mas a gente pode levar em consideração também que o PT venceu em 2022 na capital, né? Então, houve uma mudança aí entre a população. O que aconteceu nesse meio tempo que um candidato do União Brasil está à frente na capital? O PT venceu por uma margem pequena em Natal. Natal tem um histórico de votação nos candidatos que são alternativas ao PT, vamos colocar assim. Não é? Já aconteceu com o Silva, já aconteceu com o Bolsonaro, né? E, na verdade, o que a gente tem que observar é que a Natália obteve 28% dos votos no primeiro turno, então ela já teve um avanço considerável, não é? E existem muitos votos ainda em disputa. Esse é um ponto importante a ser dito. Quando analisado o voto, a intenção de voto espontânea, nós verificamos que 1/4 do eleitorado ainda não se decidiu. A gente costuma dizer que segundo turno é uma briga entre rejeições, mas em Natal a rejeição dos dois candidatos é muito baixa, né? O que está tornando a eleição bastante acirrada. Agora uma notícia importante para os professores e professoras. Olha só, estão abertas mais de 1,2 milhão de vagas para cursos de especialização em ensino inclusivo. Essa oportunidade é dedicada a educadores da rede básica que atuam diretamente com alunos em sala de aula, promovendo uma educação mais acessível e inclusiva. As vagas serão oferecidas pelo SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, isso em parceria com a CAPES. As inscrições para as primeiras 250 mil vagas começam no dia 21 de outubro e as aulas serão início em março de 2025. Vamos saber como participar? A repórter Natália Maciel conta pra gente. Professores de todo o país vão ter a oportunidade de se inscrever em mais de 1.200.000 vagas para cursos. A iniciativa é focada na especialização de educadores da rede básica que atuam em sala de aula para o ensino especial inclusivo. As vagas serão ofertadas por meio da SECAD, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, e da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. As inscrições para as primeiras 250 mil vagas começam no dia 21 de outubro. As aulas serão iniciadas em março de 2025. De acordo com o Censo Escolar 2023, no Brasil, existem 1,5 milhão de alunos da educação especial matriculados em classes comuns na educação básica em escolas públicas. Segundo o Ministério da Educação, responsável pela oferta dos cursos, o dado evidencia a importância de investimentos na formação dos professores para o aprimoramento do trabalho pedagógico nas escolas. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Natália Maciel. 3 casos de infecção pelo superfungo Candida auris foram confirmadas em Belo Horizonte. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais informou que 2 pacientes já receberam alta, um ainda em setembro e outro no início de outubro, enquanto um terceiro segue internado. Além disso, outros 22 pacientes com suspeita de infecção estão sob monitoramento e aguardam os resultados dos exames. A gente vai com o repórter Leandro Siqueira, da Rádio Agência Nacional. 3 casos de infecção por um superfungo foram confirmados no Hospital João 23, em Belo Horizonte. De acordo com a FHEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que gerencia a unidade, os casos de infecção pelo fungo Candida auris foram confirmados após exames pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Fundação Ezequiel Dias. Ainda de acordo com a FHEMIG, um paciente teve alta em setembro e outro em 4 de outubro. O terceiro paciente segue internado no hospital. Outros 22 pacientes com casos suspeitos de infecção pelo superfungo estão sendo monitorados na unidade e aguardam o resultado de exames. A FHEMIG informou que, em todos os casos, os pacientes estão sem sintomas. O fungo Candida auris é considerado de alta transmissão e capacidade de colonizar a pele do paciente e o ambiente em torno dele.
A FHEMIG informou que o hospital vem seguindo os protocolos de segurança sanitária em ambiente hospitalar, tomou todas as medidas de controle e manejo necessárias para a proteção dos demais pacientes e profissionais da unidade, como higienização das mãos, uso de luvas e avental nos casos suspeitos e testes para a detecção de novos casos. Conforme o Ministério da Saúde, o Candida auris foi identificado pela primeira vez em 2009 no Japão e tem causado preocupação no mundo por causa da sua alta capacidade de disseminação, forte resistência aos medicamentos antifúngicos mais usados e pela dificuldade de identificação. No Brasil, os primeiros casos confirmados foram em 2021. A maioria dos registros são de pessoas internadas em unidades hospitalares em longos períodos, com baixa imunidade e que contraem um fungo por meio de dispositivos invasivos, como os catéteres e utensílios ou objetos contaminados. Os pacientes não apresentam sintomas aparentes, mas o risco é maior caso o fungo atinja a corrente sanguínea, ocasionando a infecção. A principal forma de prevenção é a higienização correta das mãos com água e sabão, uso de luvas e aventais e medidas de limpeza dos ambientes hospitalares e esterilização de dispositivos e utensílios médicos. Reportagem Leandro Siqueira. E agora um recadinho para você que acabou de sintonizar aqui no programa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Nós temos um encontro marcado, você sabe que é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. A gente também está no nosso site, você pode procurar em radiobrasildefato.com.br, nosso programa, e você vê lá também todas as rádios que retransmitem o nosso programa. Lembrando que também dá para ouvir pelas rádios parceiras, a começar pela RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, que transmite sempre a partir das 11 horas da manhã, e você pode conferir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Este maracatu foi fundado em 1863. Este maracatu foi fundado em 1863. Com de nome Leão Coroado, passado de glórias nunca se desfez. Com de nome Leão Coroado, passado de glórias nunca se desfez. Esse som que estamos ouvindo é do maracatu Leão Coroado, um dos grupos mais tradicionais do Pernambuco, com suas raízes na cultura e na história do estado. À frente dele esteve o mestre Luiz França, que dedicou mais de 40 anos a comandar essa tradição e que nasceu no dia 1º de agosto. Em homenagem a esse grande mestre e à força do maracatu, o Senado aprovou o projeto que transforma essa data no Dia Nacional do Maracatu. Nada mais justo. Então, 1º de agosto pode botar na agenda. Uma celebração que reconhece e valoriza nossas raízes e o patrimônio cultural do Brasil. Gerson Passos, da Rádio Agência Nacional, conta detalhes. As discussões no Congresso Nacional continuam tímidas após o primeiro turno das eleições municipais. No Senado Federal, 2 projetos foram aprovados de forma simbólica nesta terça-feira. Um que institui o Dia Nacional do Maracatu, manifestação cultural pernambucana, no dia 1º de agosto. A data marca o nascimento do mestre Luiz de França, que comandou por 40 anos o Maracatu Leão Coroado, grupo com mais de 150 anos de existência. Outro projeto aprovado estabelece meios de avaliação e controle de risco de substâncias químicas em circulação no país, para minimizar o impacto dessas substâncias nocivas à saúde da população e ao meio ambiente. Os 2 projetos agora vão para a sanção da Presidência da República. E nesta terça, os deputados votaram uma série de requerimentos de tramitação de urgência para projetos, além da aprovação de um acordo de cooperação na área de defesa entre o Brasil e o Canadá.
Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Maracatu foi fundado em 1863. E nessa força do Maracatu, a gente anuncia que o Bem Ver de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo, mas o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Ver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamir, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.